Os riscos da internet, do Facebook. Como você compartilha a sua notícia? Você verifica a autenticidade? Quais os riscos? Quais os processos que você pode sofrer? A nossa entrevistada de hoje é a advogada especialista em direito digital, Cristina Sleiman. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Cada vez mais frequente de aplicativos e redes sociais faz com que as pessoas tomem alguns cuidados com o que é postado ou compartilhado, segundo especialistas. O excesso de exposição na internet pode ser prejudicial e perigoso, e o mundo virtual faz cada vez mais parte da vida real das pessoas. E você acredita em tudo que você recebe nas redes sociais? Não, eu procuro verificar. Não, nadinha. Não. Não, de forma alguma. E você já postou alguma coisa sem saber se é verdade ou mentira? Não. Eu sou muito restrito o meu uso. Já postei sim. Também não, eu verifico ver se realmente vale a pena colocar. Já, com certeza. Mas aí logo em seguida que eu fiquei sabendo que não era verdade, aí eu tirei. Você sabia que você pode se responsabilizar por alguma coisa que você tenha postado ou compartilhado que não seja verdade? Eu sei, tenho certeza. É exatamente por isso que eu deixo muito restrito o que eu sei disso daí. Não sabia. Não sabia não. Cristina Sleiman é advogada e pedagoga, mestre em sistemas eletrônicos pela Escola Politécnica da USP, com extensão em Direito da Tecnologia pela FGV Rio de Janeiro. Possui extensão educador virtual pelo Senac São Paulo, em parceria com a Simon Fraser University. É professora de pós-graduação na Faculdade Impacta de Tecnologia, professora do curso de Direito Digital de pós-graduação do Damásio Educacional e membro responsável na OAB São Paulo pela Coordenadoria de Prevenção do Risco Eletrônico no Ambiente Corporativo. Cristina Sleiman é consultora de diversas escolas para projetos de ética e cidadania digital e autora de várias obras sobre, por exemplo, direitos autorais, direito digital e segurança corporativa. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo a doutora Cristina Sleiman. Ela é advogada e especialista em direito digital. Doutora, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite, é um prazer para mim também estar aqui com vocês. Direito digital, com tanta tecnologia, tanta coisa acontecendo, as mídias, as redes sociais, Facebook, internet, YouTube, Twitter, cada vez vai aparecendo novidade, etc. E as pessoas, parece que hoje a privacidade ou a veracidade da informação, eu sou advogado e sou jornalista, então o critério de veracidade de informação a gente tem que tomar muito cuidado, mas parece que isso daí, devido à rapidez, está no segundo plano. Como o direito tem enfrentado, como o direito tem se comportado para dar uma diretriz a isso, doutora? Eu acho que, como tudo, a tecnologia evoluiu e o direito, ele acompanha essa evolução. Algumas vezes demora um pouquinho mais, mas eu acho que a nossa sociedade em si, o próprio nosso ordenamento jurídico tem acompanhado. Nós temos já diversas decisões, nós tivemos também o Marco Civil, que foi um ponto importante quando se fala em direito digital, e que regulamenta, ele fala um pouco sobre a questão dos direitos, o que assegurar para o usuário, mas ele foca um pouquinho mais na questão dos provedores, aí entramos na questão de privacidade, né? Mas, enfim, o que nós temos que ter em mente é justamente esse acesso, esse comportamento nas redes sociais. A justiça hoje entende que, por exemplo, um simples curtir, a gente fala um simples, mas ele não é um simples, né? Porque a pessoa curtiu, dependendo do que tem naquela mensagem, é muito importante, pode acabar com a vida de outra pessoa. Então, hoje a justiça entende que o curtir, ele também pode ser responsabilizado, o compartilhar, né? Na minha opinião, eu acho que as pessoas acabam banalizando um pouquinho essa questão, achei engraçado, ou acreditam muito facilmente naquilo que vem. Porque parece que o que se divulga através, vamos pegar o exemplo aqui do Facebook, o que se divulga lá é verdade. Então, as pessoas entendem como verdade. E não é por aí. Não é por aí.
Eu confesso que eu mesma, né, uma vez eu já caí nessa, eu li uma notícia assim tão rápido e repassei, não que a notícia fosse mentira, mas depois quando me alertaram, eu fui olhar novamente, eu não tinha me atentado à data daquela notícia. Era uma notícia já de 1 ano atrás, então assim, o meu cuidado hoje ele é redobrado em relação a tudo que eu repasso, que eu compartilho, né? Eu já tinha essa conduta, até porque trabalho com direito digital, a gente precisa ser exemplo, mas agora eu redobrei mais ainda. Então, sempre olhar a fonte, às vezes é uma notícia, alguma coisa que vem de um blog, aquele blog, quem escreveu, da onde aquela pessoa conseguiu essa informação, né? Porque é muito fácil também, até mesmo porque a gente vive um momento político aí caloroso, então até de algumas pessoas jogarem algumas informações que não são realmente verdadeiras. E a gente tem que pensar 2 vezes antes de clicar o botãozinho ali do mouse, né? Ou antes do touchscreen ali no iPad. E às vezes o cuidado tem que ser redobrado porque tem muitas fotos que eles fazem uma montagem. Sim, com Segundo certeza. o site e tal, aí já tive essa curiosidade. Eu saí e fui acessar o site que ele mencionou. Não tinha nada, absolutamente nada daquilo lá. Quer dizer, para ele dar até uma veracidade a uma notícia que provavelmente interessa a ele, ou a alguém que encomendou a notícia, ele divulga criminosamente o nome de um site que não falou nada sobre então, aquilo. eles colocam não só um site, como muitas vezes até utilizam o nome das pessoas, né? Então, segundo, é um pouco até do que fazem por e-mail, que nós chamamos de engenharia social. Depende do objetivo daquilo que eles estão publicando, ele pode ser entendido como engenharia social, que é aquela pessoa, ela quer realmente enganar o usuário. Então, por exemplo, um e-mail eles mandam como se fosse da Polícia Federal e assinam ainda, colocam o nome do delegado tal, colocam informações, número de processo, brasão. E às vezes a gente tem isso também em sites, eles publicam realmente, fazem upload de uma página, montam uma página para que você acredite naquela informação. Então, meu conselho é que sempre se cheque, não só, mas que site é esse? Qual é a fonte desse site? Normalmente a gente busca, se a informação é verídica, ela sai em sites que estão na mídia, nos sites mais conhecidos também, né? E o conflito do direito de imagem? E eu vou dar um exemplo bem claro que aconteceu com um conhecido meu. Ele estava num jantar de negócios, que até então não podia ser público com quem ele estava jantando, porque era uma estratégia comercial, e perto da mesa dele, no mesmo restaurante, tinha um casal lá famoso e que parecia que estavam namorando, tinham brigado, não sei. Bom, tiraram a foto do casal e aparece ao fundo ele com essa outra pessoa tratando de negócio que até então não podia. E ele ficou indignado com a situação, falou, poxa, mas eu não tenho nada a ver com aquela mesa, eu não fui lá por um outro motivo, eu estava tratando de um negócio sigiloso para a minha empresa e de repente eu apareci lá num monte de lugar conversando com essa pessoa. Eu entendo assim que um restaurante, por exemplo, ele é público no sentido de que qualquer pessoa pode frequentar, mas ao mesmo tempo é uma situação de privacidade. Eu estou lá num momento de privacidade, seja com a família, seja com amigos. E o direito de imagem, você exige expressamente autorização, a não ser para questões, digamos assim, que a população tem o direito de saber, Sim, que seja um clamor popular e tudo mais. Então, numa situação como essa, por exemplo, até a pessoa que filmou, não sei aí como que foi a situação, mas até o casal que foi filmado não poderia ter essa imagem divulgada nas mídias, por exemplo, né? A não ser que, eu falei, que se for clamor popular, quem que estava envolvido, o que aconteceu, e muitas vezes se publica e depois é que vão buscar o direito e tudo mais. Então, eu entendo que nesse caso específico, o próprio, esse colega aí que foi filmado, ele teria o direito a um ressarcimento, a uma ação judicial. O problema é que muitas vezes o que adianta para mim o ressarcimento? Não é o dinheiro que vai resolver, né? O grande problema é da agilidade, a pessoa apertou o botão. Exatamente. Porque até um tempo atrás, quando, por exemplo, se sabia, olha, vai sair uma matéria em tal revista
que vai contra você e fala algumas... Você tinha um tempo de alguns dias para entrar com uma medida judicial. Hoje acabou isso, Hoje né? acabou, Hoje porque acabou. quando chega a informação para você, ó, você já está no site tal, você já está no blog tal. E você não tem mais controle, né? A gente trabalha muito também com remoção de conteúdos. Então, justamente quando são conteúdos inverídicos ou a questão de uso de imagem, foi sem autorização. E a verdade é que, assim, por mais, enquanto advogado, o que eu posso dizer? Nós conseguimos tirar um determinado conteúdo ou imagem? Conseguimos, mas aquilo que nós sabemos onde está. E desde que seja conteúdo inverídico, né? Não é, se for uma notícia que é verdadeira, não tem direito à liberdade de expressão, a população tem direito de saber. Embora se discuta muito hoje o direito ao esquecimento, né? Dependendo de se está relacionado com uma ação de uma pessoa, o que ela fez, discute-se se ela não tem o direito a recomeçar uma vida, né? Porque até o presidiário, quando ele cumpre a sua pena, depois ele tem direito ao esquecimento. Mas, enfim, são situações que a gente temos que acabamos, tem que aprender a conviver, né? E tomar cuidado com isso também, porque aquela pessoa que faz, ela pode ser responsabilizada. Então, não necessariamente que quem filmou ele tivesse má fé. E até porque é uma questão hoje da própria população, que fica muito comum. Tudo, a pessoa pega o celular e filma, porque todo celular hoje tem uma câmera. O mais simples que seja, ele tem uma câmera ali, E agora, né? até recentemente, então, nós tivemos o caso daquela deputada do Partido dos Trabalhadores que acabou fazendo um selfie. Ela pegou ao fundo o ex-presidente Lula, falando um palavrão lá a respeito do processo. Quer dizer, ela não tinha interesse nenhum em mostrar aquilo que ela acabou mostrando. Quer dizer, mas é a falta de cuidado, porque o que a senhora falou hoje em dia, que achou interessante, vou filmar, vou tirar foto. Eu vou citar até uma situação que acaba sendo engraçada, mas que as pessoas precisam se atentar, né? Teve um caso da moça que foi tirar um selfie no banheiro, ou moço, não lembro, acho que um rapaz foi tirar um selfie no banheiro e a namorada estava sentada na privada. Então, conforme ele tirou no espelho, refletiu a moça que estava, né, num momento também íntimo ali. E ele não se atentou naquilo, a imagem rodou na internet. Teve casos piores, de pessoas que morreram tirando selfie. Sim, também. Uma foi atropelada, né? Uma outra parece que ela caiu, estava numa região montanhosa, ela foi tentando enquadrar melhor, não viu, acabou caindo. Por isso que a gente faz hoje, que a gente pensa muito nessa questão de ética e cidadania digital. Porque nós precisamos, são gotinhas que nós estamos tentando jogar, né? Eu faço parte também da comissão da Ordem dos Advogados, Direito Digital e Compliance. Então, por lá também nós fazemos algumas ações, nós temos ações também nas escolas. Por quê? Porque as pessoas precisam se preparar, precisam pensar 2 vezes antes de qualquer ação na internet, porque nós temos responsabilidade sobre os nossos atos, independente se é aqui fisicamente ou se é no ambiente digital, né? Se eu estou conversando com alguém virtualmente. Então, as pessoas banalizam, elas acham que é uma brincadeira, mas a falta de conhecimento da legislação não exime de responsabilidade. Então, não adianta eu dizer excelência num processo, né? Olha, eu não sabia que isso é crime. Não podia, né? Não sabia que eu não posso xingar alguém na internet. Não interessa. Nós tivemos uma ação, se essa ação gerou um efeito, eu vou ser responsabilizada por ela, se esse efeito for entendido como, né, se esse ato for entendido como crime. Uma questão importante também de mencionar é que normalmente as pessoas não sabem que o menor de 18 anos também responde pelos seus atos, né? Os pais respondem e o menor também. Os pais respondem na esfera civil e o menor responde na vara da infância e da juventude, caso aquela atitude dele, aquela ação, ela seja entendida como um ato infracional. Então, quando é ato infracional... Aquela ideia de impunidade, foi meu filho que falou, bom, mas hoje, enquanto ele não tem a maioridade, você é responsável civilmente por ele, e criminalmente ele tem que se expor. Lógico, não existe a pena. A pena como do adulto, Exato, mas existe uma sanção uma medida socioeducativa, né? Então, se ele praticou um ato que o Código Penal considera como crime, chama-se ato infracional, e ele vai responder na vara da infância e da juventude, que pode ser desde as medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade, acompanhamento psicológico, né, ou psiquiátrico. Aí tem que ver como que cada caso é um caso. Quando são casos assim mais leves, a gente tem visto que até determinar que aquele jovem ele vá numa escola, que ele ajude numa escola, que ele faça trabalhos nós chamamos de ética e cidadania, mas relacionados à responsabilidade no uso da internet. Então, que ele promova leituras para outros jovens.
Isso os casos mais brandos, né? Agora a gente tem situações mais graves. E na parte empresarial, doutora? Hoje em dia é normal, né? Se envia e-mails com anexos, lógico, vem aquela mensagem, esse conteúdo é confidencial, etc, etc. Mas como a justiça tem tratado esse assunto? De repente, ou de um funcionário que repassa digitalmente um arquivo da empresa, ou uma mensagem, ou uma estratégia da empresa, ou até quem faz por engano. Então, nós temos a questão, o direito digital, quando a gente fala no âmbito empresarial, ele está ligado diretamente com segurança da informação, né? Então, as empresas precisam tomar medidas de segurança, ou seja, ela tem que ter uma política de segurança da informação, as normas, ela tem que regulamentar o uso daquelas ferramentas que ela disponibiliza para os seus empregados, né? Então, a justiça entende que a empresa ela pode monitorar, né? Nós, advogados... Mas pode monitorar o e-mail da empresa. Então, ela pode monitorar o e-mail corporativo. Exato. Né? O e-mail pessoal, não. A não ser que, por exemplo, um empregado, um colaborador, ele use um computador e ele tem o Outlook e ele cadastre o e-mail dele pessoal para baixar na máquina da empresa. A partir do momento que o conteúdo, por mais que ele seja pessoal, ele passe para a máquina da empresa, equipamento, seja onde for, a empresa, de certa forma, ela vai monitorar. Não que ela queira saber o conteúdo, mas o equipamento é dela, há monitoramento, aquele conteúdo vai estar presente, não tem como fugir. Mas por isso, até pela questão de privacidade, que as empresas precisam ter a política. E o empregado ele tem que ter ciência da política. Por quê? Para não gerar essa questão de expectativa de privacidade. Eu não sabia que era monitorado. Então, a jurisprudência entende que a empresa pode monitorar desde que haja prévia ciência. Então, o uso indevido de e-mail é muito comum. Então, um colaborador, ele acha que se ele mandar um e-mail, e aí até para casos pessoais, né? Eu tive uma briga afetiva, às vezes a pessoa teve, não tem nada a ver com a empresa, mas ele acha que se ele acessar a internet pela empresa, criar um e-mail falso, para denigrir a imagem de alguém, para xingar, para ameaçar, ele acha que não vai ser descoberto. Mas quer dizer, passou pelo computador da empresa... Tudo é rastreável, tudo pode ser, se a empresa estiver preparada para isso, tem isso, né? E só lembrando que a empresa tem responsabilidade objetiva. Então, nós recomendamos que haja esse preparo, recomendamos que haja monitoramento, por quê? O IP identificado é da empresa. Independente dela descobrir quem foi ou não, ela pode responder por aquele acesso. Porque também tem o reverso, muita gente usa o e-mail corporativo para tratar de assuntos particulares. Também. Né? E acaba envolvendo a empresa. Exatamente. A outra pessoa recebe como um e-mail corporativo. Então, você manda um e-mail para xingar alguém, e-mail da empresa, a empresa pode ser responsabilizada. Por isso que tem todas essas questões, permite ou não permite o uso pessoal. Algumas empresas optam por não permitir. É só fins profissionais, porque a partir do momento que eu permito o uso pessoal, eu gero expectativa de privacidade. Se eu quiser, por exemplo, equipamento, o computador, se eu quiser fazer uma inspeção nessa máquina, eu vou ter que chamar o colaborador, sentar comigo, com quem vai inspecionar, para ele, se ele quer retirar algum conteúdo pessoal daquela máquina. Por isso que esse limiar, né, que a gente fala entre pessoal e profissional é muito tênue, precisa tomar muito cuidado. As empresas precisam ficar atentas com essa questão. E a história de provedores? Existem alguns provedores fora do país que acabam empurrando, né, um para o outro. Não, eu não posso atender porque eu não estou aqui, eu estou na ilha tal, ou num paraíso fiscal, ou num país que não tem uma política como tem o Brasil, uma política de direito digital. Como se enfrenta isso? Quais os cuidados que a pessoa tem que tomar com esses provedores? Então, normalmente, quem procura um provedor muito distante, um provedor estranho, né, digamos assim, é aquele que está intencionado a fazer alguma coisa errada, pode ser, né, não podemos generalizar, mas às vezes ele procura porque ele acha que não vai ser descoberto. Tudo depende do provedor, realmente de onde ele está instalado, por quê? Alguns provedores, mesmo que, por exemplo, Estados Unidos, eu já tive casos em que, mesmo sem ordem judicial, eles pediram apenas que fosse feito por advogado. Então, nós fizemos como se fosse uma notificação, traduzimos para o inglês, né? Isso foi passado para o inglês, e fazemos uma solicitação formal. Alguns provedores nos entregam o IP. Outros provedores não entregam para advogados, então só se tiver realmente uma carta rogatória ou se for uma investigação policial
que o próprio delegado, né, que isso saia com timbre do órgão público, seja encaminhado para eles, eles acabam colaborando com a justiça. Agora, tem outros provedores em lugares aí, né, bem distantes que também não querem nem saber. Então, fica um pouco difícil da gente conseguir a identificação desses acessos. E quando a gente recebe alguma coisa, por exemplo, você recebe através do seu e-mail, um e-mail que você achou estranho ou que você nunca ouviu falar daquela pessoa e, de repente, nesse e-mail tem algum link ou alguma coisa, qual o cuidado que a pessoa tem que tomar? Porque a tendência normal, quando você vê um link, é clicar lá e acessar. Qual o cuidado normal que a pessoa tem que tomar antes disso? Isso é muito comum, é o que a gente chama, que eu falei agora há pouco, de engenharia social, né? Então, esses e-mails vêm normalmente com um emblema de algum órgão, pode ser um órgão público, uma empresa conhecida, ou falando que é uma intimação, e vem o link para a pessoa acessar. Quando você clica nesse link, você está abrindo praticamente o seu computador. Exato, você abre uma portinha para que se instale ali uma vulnerabilidade, para que se instale um sistema que ele pode copiar tudo que você digita, então cada tecla que você digita, ele vai ser encaminhado para um outro computador. Ele pode tirar informações específicas, tem N coisas que esse softwarezinho pode fazer, né? Mas a questão, normalmente, qual que é o objetivo desses e-mails? É instalar um spyware, que é um programinha que copia todas as informações, porque eles buscam senhas bancárias, né? Ou alguma outra informação até para depois fazer uma chantagem, porque tem pessoas que tiram fotos íntimas, guardam em computador. Aliás, esse é um outro assunto, né? Quando a gente fala em internet. Computador, né? Telefone. Uma atriz agora, recentemente, né? Ela tinha algumas fotos íntimas, ela mandou, o celular quebrou, ela mandou consertar. E parece que a pessoa gravou essas fotos e depois divulgou, né? Depois divulgou. Então, a gente tem N casos. Teve uma outra artista também que no início achou que tinha sido o pessoal que ela mandou arrumar, mas não era o pessoal de suporte ali, realmente tinha ocorrido uma invasão no computador dela. Então, essa questão de intimidade hoje é um dos assuntos tops que a gente tem quando se fala em direito digital. Eu diria que casos de pessoa física também é o top que nós temos de processo no escritório, né? O processo empresarial, o objeto acaba sendo outro. Normalmente é o vazamento de informação ou má conduta do colaborador, né? E pessoa física, muitos casos é porque se deixou fotografar naquele momento íntimo, seja namorado, ou seja até entre marido e mulher, e depois quando acontece uma separação, por vingança o outro acaba publicando isso na internet, né? Adolescentes, quando a gente fala em jovens, adolescentes também é um grande número aí de vítimas nessa situação. Mas também tiram foto de tudo, né? O adolescente é uma coisa impressionante. O da adolescente, engraçado que a gente tem uma diferença, né, de perfil, porque o adulto é por vingança e o casal se filma. Só que o homem, normalmente ele divulga, mas ele não se importa se ele apareceu ou não. Para a mulher acaba tendo um peso maior, exato, né? O adolescente, o perfil é outro, não é por vingança. A menina mesmo que se tira, ela manda para um namoradinho, manda para um paquera, e o garoto, ele se sente, né, o bom, ele quer dividir isso com os amigos. E aí ele acaba divulgando isso aí, seja por redes sociais, agora principalmente por grupos de WhatsApp. E aí que a gente tem um grande problema. O WhatsApp teve agora, recentemente, coisa de 1 mês, 2 meses atrás, aí aquela história do bloqueio do WhatsApp por 48 horas, depois o tribunal reformou a liminar concedida em primeira instância, etc. Mas um dos argumentos do WhatsApp foi que, não, eu tenho que manter a confidencialidade. Mas existia um processo criminal em curso, né, com muitas provas que aqueles dados solicitados estavam envolvidos. Se eu não me engano, era um tráfico de entorpecentes, não é isso? Então, como é que fica essa história? O limite ali entre a privacidade e, de repente, a justiça querer dados que tudo indica que estão envolvidos num ato criminoso. Pois é, eu tenho uma opinião um pouco polêmica, né? Assim, um pouco divergente da população em geral. Porque quando se fala em redes sociais, de uma forma geral, todo mundo quer só proteção à privacidade. Eu acho que a proteção à privacidade não pode estar acima da segurança num caso como esse, né? Até porque as informações que se buscam ali não é de qualquer pessoa, não são informações, tudo que é feito são informações específicas.
Esse processo, especificamente, eu não tenho acesso a ele para poder dar uma opinião, na minha opinião foi certo ou foi errado. Genericamente falando, eu acho que essas empresas estrangeiras, elas abrem empresa no Brasil, elas têm um grupo econômico, então, sem citar nomes, né? Mas normalmente tem empresa brasileira, tem nos Estados Unidos, tem não sei o quê, a sede nunca é a brasileira. Então, sempre que nós temos um processo, tudo é feito no estrangeiro. A empresa daqui é apenas para publicidade, é apenas tal questões pontuais. Então, nós temos muita dificuldade de conseguir que eles cumpram ordem judicial. Eu mesmo no escritório, nós temos vários processos onde temos liminar, ganhamos, mas o provedor não cumpre, alegando que não tem a gestão do... Isso está lá fora. Está lá fora. E hoje, essa dúvida, primeiro que isso já não acontecia antes, nós já temos processos antes do Marco Civil, onde tinha liminar, já tinham entendido pacífico de que o grupo econômico, a empresa brasileira responde, né? Porque senão fica uma coisa fácil. Senão fica. Então, sou de fora, Ninguém ponho vai aqui entender mais nada. E a legislação estrangeira. É isso que eles alegavam. Mas você está aqui. E hoje essa discussão até acabou. A gente já tinha jurisprudência, já estava segmentado. O Marco Civil acaba com isso, porque ele traz um artigo específico que fala que as empresas estrangeiras que oferecem o seu serviço no Brasil estão sob a égide da lei brasileira. Então, não tem o que discutir. Se você não quiser, não venha para cá. Não venha para cá, né? Então, a partir do momento, o banco de dados dela pode não estar no Brasil, mas não interessa onde ele está, se fisicamente ele está aqui ou não. A gente está falando de informação, de coisas virtuais. Então, se o banco de dados está lá, a empresa daqui tem por obrigação passar essa ordem judicial e eles têm que cumprir. Lógico. Né? Então, esse é o meu entendimento. E eu acho que em casos extremos, eu tenho casos no escritório que envolve, sim, pornografia infantil. Então, que essa imagem que é veiculada em redes sociais. E a rede social se recusa em obedecer a ordem judicial. Então, eu sou a favor. Eu acho que em caso extremo, até suspender serviço, suspenda serviço. Não, a gente sabe que não vai ficar muito tempo. Vai suspender por 1, 2 dias, depois ele volta. Mas isso para a empresa é uma forma de você pressioná-la para que ela... cumpra a determinação judicial. E casos extremos que chega até realmente a prisão do executivo. Infelizmente, né, se a posição final deles é de não cumprir ordem judicial, eu entendo isso como obstrução da justiça. Doutora, queria agradecer a presença da senhora mais uma vez e colocar à sua disposição algum recado para o nosso telespectador, algo que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu queria só colocar, que a gente acabou não falando, que foi sancionada a lei de prevenção, estabelece o programa de prevenção ao bullying. Né, o bullying e ao cyberbullying. Muito o cyberbullying é quando ele passa é feito por ambiente virtual. Então, essa lei, ela traz o conceito de bullying, né, que ela fala da intimidação sistêmica, se referindo ao quê? A intimidação física ou psicológica, praticada por grupos ou até por uma única pessoa, e que seja repetitiva, né, ocorram várias vezes. A lei não criminaliza, ela não tipifica isso como crime, mas, no entanto, o direito, né, o Código Penal já existe. As ações que envolvem o bullying e o cyberbullying já estão tipificadas, porque normalmente é calúnia, injúria, difamação, ameaça, lesão corporal, porque quando chega a vias de fato, né? Mas o pontinho principal também que eu queria falar, até porque podem ter muitos pais nos assistindo ou professores, é que a lei, ela obriga hoje, ela traz a responsabilidade da instituição educacional em implementar programas de prevenção ao bullying. Então, a instituição, a escola, ela pode ser responsabilizada civilmente. No meu entendimento, já podia antes dessa lei, né? Porque tudo que acontece no seu ambiente... Você é responsável. Você é responsável. Você tá com a guarda do menor. Mas hoje ela traz, então, uma responsabilidade, até ela expande um pouco mais essa responsabilidade, porque a partir do momento que a escola não tem um programa de prevenção, ela tem uma responsabilidade maior. Doutora, muito obrigado. Eu foi um prazer recebê-la aqui. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.